Tá bom. Vamos começar, né, Wesley? Tá? Boa noite. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o esforço de Dr. Wesley, que está com os filhos aí doentes e fez o esforço aí de estar presente na aula. Então, Wesley, todos já conhecem, é médico cardiologista intervencionista pelo Dante Pazanese, é cardiologista intervencionista lá do nosso grupo, do Hospital Primavera, fez cardiologia no Dante Pazanese, então é um nosso cardiologista lá que nos apoia aí na parte da hemodinâmica. É um prazer, obrigado, Wesley, por trazer esse tema bem interessante para a gente. Obrigado, Fabrício, obrigado a todo o grupo aí da Rede Primavera. É uma grande honra fechar aí a nossa sessão de clínica, né, do grupo da cardiologia, né, um ano que foi um ano bem difícil aí para todo mundo, mas que a gente tem que continuar aí nessa luta e a ciência não para, né? Então, hoje eu fiquei de discutir com os senhores as implicações práticas da viabilidade miocárdica, né? Os primeiros relatos da viabilidade miocárdica, né, que anteriormente ficou definida mais como miocárdio hibernante, não poderia ser trazida à tona ao meio médico por uma pessoa de extrema notoriedade, que é o Dr. Braunwald, né? Então, o Braunwald, nesse artigo publicado em 1986, ele colocou que quando o miocárdio, a perfusão miocárdica está cronicamente reduzida, mas que ainda continua suficiente para manter a viabilidade do tecido, a função miocárdica ela pode permanecer um tanto permanentemente alterada, conforme a perfusão miocárdica ela esteja adequada ou não. E um outro autor definiu esse miocárdio como uma condição chamada de hibernante. Isso aí no Circulation em 1985. O conceito de miocárdio hibernante, que é quase um sinônimo de viabilidade miocárdica, ele refere-se à presença de um miocárdio persistentemente persistente ainda a perfusão, né? Mas uma disfunção miocárdica que ela esteja em repouso. Então, isso está associado com uma redução do fluxo sanguíneo, certo? Que leva à disfunção miocárdica do ventrículo esquerdo no repouso. E essa disfunção miocárdica esquerda provavelmente ela é consequência de fenômenos adaptativos que previnem com que haja um dano irreversível da célula, né? E a teoria é que se esse fluxo sanguíneo for restaurado, essa hibernação ela para de acontecer e pode haver uma melhora aí da disfunção miocárdica, né? A viabilidade miocárdica, esse é um termo mais recente, 2005, refere-se aos cardiomiócitos vivos após uma injúria miocárdica, que pode ser aguda ou crônica, e isso depende da função microscópica da célula, metabólica e contrátil. Então, o miocárdico ele é dito viável quando ele apresenta uma disfunção ventricular sem necrose tecidual, o que garantiria sua capacidade de recuperação funcional após a normalização do suprimento vascular. Essa é uma definição de 2005. Com relação à fisiopatologia, a gente poderia separar esse miocárdico viável, essa viabilidade miocárdica, em duas terminologias, ambas sem necrose do tecido. Tem um miocárdio atordoado, quando há uma rápida oclusão coronariana grave e uma restauração do fluxo sanguíneo coronariano. Depois dessa restauração, essa disfunção contrátil ela ainda permanecer por horas ou mesmo semanas. Esse é o miocárdio atordoado. Já o miocárdio hibernante,
é aquele miocárdio em que há um reduzido fluxo coronariano, há uma hiperperfusão tecidual, mesmo em repouso, e ocorrem fenômenos adaptativos. Veja que os mediadores da disfunção do miocárdio viável são múltiplos. Nós temos alterações estruturais, nós temos mudanças nas proteínas da miofibrilar, nós temos uma resposta ao estresse, nós temos alterações do cálcio, temos alterações do metabolismo energético e outras alterações, como aumento de TNF-alfa, óxido nítrico, da COX-2, inflamação, apoptose, autofagia, resposta neurohormonal. Então, a disfunção do miocárdio viável, ela depende de inúmeros mediadores, certo? Com relação ao metabolismo energético, temos um metabolismo da glicose aumentado, temos uma menor oxidação mitocondrial. Então, tudo isso vai levar a uma viabilidade, um miocárdio disfuncionante, mas viável. E baseado nesses mediadores, nessa fisiopatologia, nós temos metodologias para detectar a viabilidade miocárdica. A depender da característica, né, de avaliar integridade de membrana celular através do talho 201, por exemplo. A gente pode avaliar a reserva contrátil através do eco ou da ressonância. A mitocôndria íntegra, a gente pode avaliar pelo MIB. A utilização da glicose pelo PET. E a ausência de miócitos, a gente pode avaliar o realce tardio da ressonância. Então, a gente tem múltiplos exames para avaliar a viabilidade miocárdica e cada um deles, ele avalia uma característica dessa viabilidade, dessa disfunção do miocárdio viável. Além disso, esses exames, eles têm características diferentes. Esses métodos, eles têm características que os diferem de um para o outro. Por exemplo, existem métodos em que usa uma menor quantidade ou não usa contraste. Como exemplo, o ecocardiograma com dobuta. Temos já o talho, ele já usa uma radiação, a ressonância já não usa tanto. Então, com relação à radiação, nós temos diferença entre um exame e outro. Com relação ao protocolo de realização do exame, a gente percebe que, por exemplo, a cintilografia já tem um tempo maior de realização, o SPECT com talho também já tem um tempo de protocolo maior, enquanto outros exames, por exemplo, o eco com dobuta tem um tempo dos menores tempos para a realização do exame, a ressonância também dá para ser feita em um tempo mais rápido. Esses métodos também têm um percentual de sensibilidade e especificidades diferentes, né? Acho que sim. Nós temos, por exemplo, o eco com dobuta, que tem uma boa, chegam a ter uma especificidade de 93%. Nós temos a ressonância, que tem uma boa sensibilidade também, e uma boa, razoável, uma boa especificidade. Então, a gente tem que entender essas diferenças, essas características de um exame para o outro, o que cada exame avalia e essas características entre eles. Ainda nessa discussão, a gente percebe, por exemplo, que para predizer uma melhora funcional regional após a revascularização, como eu falei, os exames eles têm sensibilidade e especificidades diferentes, né? Aqui, por exemplo, isso em 2007, é lógico que os exames, os métodos foram evoluindo, mas em 2007, por exemplo, o PET tinha um percentual de sensibilidade, mas o exame que tinha uma melhor especificidade era o eco com dobuta.
Com relação a valores preditivos positivos e negativos, existe uma uniformidade um pouco maior, mas aqui, por exemplo, nessa mesma publicação de 2007, a gente coloca o PET como um exame que tem um bom valor preditivo negativo e 3 exames com um bom valor preditivo positivo, que é o tecnésio, o ecocondobuta e o próprio PET. Aqui um exemplo de uma cintilografia com sextamib, avaliada com nitrato, uma fase em repouso e após o nitrato, mostrando uma melhora do déficit perfusional no segmento anterior e anterolateral. O talho, aqui mostrando a fase em cima de estresse e depois de redistribuição, mostrando uma melhora dos segmentos anterior, anterolateral e infralateral. Aqui um outro exemplo de um sextamib, uma cintilografia com sextamib, tecnésio, e um PET. A fase de perfusão e depois uma fase com o 18-fluorodesoxiglicose, mostrando uma melhora do déficit perfusional na parede anterior do septo apical, anteroseptal e infroseptal. Outro exame que ajuda bastante a detecção de viabilidade, como falei, é o PET. Ele detecta a utilização de glicose marcada com a 18-fluorodesoxiglicose. E aqui mostrando um exemplo da fase da perfusão miocárdica e depois com fluorodesoxiglicose. Ele avalia o metabolismo da glicose, né, em que há na vigência de viabilidade miocárdica, há uma preferência de manter o miocárdio mais hibernante, fazendo um gasto energético menor, um ciclo mais anaeróbico. A ressonância é outro método excelente para avaliar a viabilidade miocárdica. Ele avalia aqui, exemplo na figura A, um infarto não transmural, um infarto nessa seta aqui branca, um infarto subendocárdico, e aqui na figura, na letra B, um infarto transmural, aqui mostrando que toda a perda do músculo viável. Geralmente, o músculo viável, ele está em preto. Então, aqui mostra que não tem nenhum segmento preto, então quer dizer que é um infarto que pegou todas as paredes. E a gente consegue, com a ressonância, avaliar a transmuralidade, ou seja, o quanto mais ou menos existe de viabilidade, né, nesse miocárdio. De cima para baixo, aqui mostrando um exemplo, né, de miocárdio com viabilidade totalmente preservada. Aqui uma discreta acometimento, ou seja, com 1 a 25% de viabilidade preservada. Aqui mostrando uma moderada acometimento do miocárdio, ou seja, pegando 26 a 50%. Aqui na penúltima imagem, um acometimento bem maior do músculo, uma ausência de viabilidade de 51 a 75%, e aqui no final, uma ausência total de viabilidade, assim, mais de pelo menos 75% de ausência de viabilidade, né? Quase todo o miocárdio afetado. E também a gente consegue avaliar, conforme esses graus de acometimento da ressonância transmural, o quanto esse paciente ele pode melhorar da contratilidade. Vejam que os pacientes que apresentaram uma melhor contratilidade, tá, foram aqueles que tinham na ressonância pelo menos menos de 50% de acometimento transmural. Então, na ressonância não adianta. Se você tiver um acometimento transmural acima de 50%, a probabilidade da gente conseguir reverter essa disfunção miocárdica vai ser muito, muito baixa.
Aqui, uma detecção de viabilidade pelo eco. À esquerda, um volume diastólico final bem aumentado, uma fração de ejeção de 34%, e após o estresse, uma melhora do volume e também da fração de ejeção. Então, a gente pode avaliar a viabilidade também com eco. Mas será que a gente avaliar a viabilidade miocárdica significa necessariamente que vai haver uma melhora da contratilidade miocárdica? Será que a evidência de viabilidade miocárdica significaria necessariamente melhora da contratilidade? Então, esse trabalho mais antigo, ele mostrou que aqueles pacientes com músculo viável, após 8 semanas de cirurgia cardíaca, a maioria desses pacientes apresentaram uma melhora significativa da fração de ejeção, certo? Apesar do número pequeno, nesse grupo de viabilidade foram apenas 10 pacientes, e no grupo sem viabilidade, 11 pacientes. E no grupo sem viabilidade não houve diferença entre operar ou não. Veja que praticamente não houve mudança após a cirurgia cardíaca nos pacientes sem viabilidade miocárdica. Ok? E a gente consegue avaliar essa melhora da fração de ejeção. Isso é um trabalho de um grupo europeu, publicado em 2004, e a gente consegue avaliar essa melhora da fração de ejeção através de vários métodos. Então, nesse trabalho, foi observado que os pacientes que tiveram um miocárdio detectado como hibernante pelo PET, tinham uma fração de ejeção de 37%, depois passaram por uma fração de ejeção de 47%, após revascularização miocárdica. Com talho de 30%, passaram para 38% em média de fração de ejeção. O MIB de 47% para 53%. Com eco, o dobuta de 35% para 47%. Então, os pacientes com viabilidade miocárdica, houve uma melhora de 8% a 10% da fração de ejeção, demonstrado por um desses 4 métodos. Já aqueles pacientes sem miocárdio viável, ou dito como miocárdio não hibernante, não tiveram muita mudança na fração de ejeção após revascularização. Uma mudança no máximo de 2% na fração de ejeção. Um outro detalhe importante, isso aqui é do grupo do Stitch, mostrou que aqueles pacientes com viabilidade miocárdica, eles apresentaram, independente da estratégia de tratamento, ou medicamentosa ou cirurgia mais medicamentosa, eles foram que apresentaram uma melhoria, né, uma maior melhoria na fração de ejeção, né? Já aqueles pacientes sem viabilidade miocárdica, não houve uma mudança muito significativa na fração de ejeção. Então, a questão aqui é que a viabilidade miocárdica mostrou para nós que, independente da estratégia de tratamento, só o fato de ter viabilidade miocárdica já pode nos ajudar a melhorar a fração de ejeção. E como melhorar a contratilidade miocárdica na presença da viabilidade? A gente pode melhorar através da mudança do estilo de vida, através de medicações, através da própria revascularização, preferencialmente cirúrgica, e através da reabilitação. Aqui mostrando o impacto em que nós podemos fazer num paciente em que a gente consiga fazer uma mudança máxima dos fatores de risco. Se a gente conseguir intervir nos fatores de risco de uma maneira máxima, bastante intensa, a área do infarto, a área de perfusão vai melhorar. Então, mostrando aqui que houve uma melhoria na disfunção ventricular nos pacientes em que a gente conseguiu intervir nos fatores de risco de uma maneira máxima. Se a intervenção for moderada ou baixa, não vai haver muita melhoria nas anormalidades de perfusão
E também aqui um pouco até procedimentos também foi praticamente neutro a melhoria ou não, ou a piora da perfusão miocárdica. Então, mostrando que corrigir fatores de risco pode ajudar bastante na melhoria da perfusão miocárdica. Além disso, o beta-bloqueador, como mostrou no Christmas Trial, ele foi um determinante na melhoria da fração de ejeção no paciente com viabilidade miocárdica. Então, vejo que, de uma maneira geral, o paciente que usava carvedilol teve uma melhoria da fração de ejeção de 2,8. E aquele que usou placebo, houve uma piora de 0,4. Mas os pacientes que mais se beneficiaram foram aqueles com miocárdio hibernante. Houve uma melhoria de 3,2%. E quanto mais segmentos afetados, melhor vai ser a melhoria da fração de ejeção. Então, quanto mais segmentos afetados, em que a gente, com viabilidade miocárdica, em que a gente possa intervir, melhor será, logicamente, melhor será a melhoria da fração de ejeção. Então, em teoria, um paciente com isquemia miocárdica aguda ou crônica, ele vai sofrer fenômenos adaptativos, que foram aqueles fenômenos que eu mostrei para vocês. Isso pode levar a uma disfunção da contratilidade miocárdica. Quer dizer, pode não, vai levar. E isso vai levar à disfunção ventricular esquerda. Só que a depender de características de cada indivíduo, do acometimento, do território coronariano que foi afetado, esse paciente pode ter ainda alguma viabilidade ou não. O paciente com viabilidade, em teoria, com o tratamento clínico e a revascularização, a gente pode tentar melhorar o prognóstico desse paciente. Já o paciente sem viabilidade, não adianta revascularizar. E será que isso realmente melhora o prognóstico do paciente? Se a gente intervir? Então, veja, o paciente que, através de uma análise de viabilidade pelo PET, foi avaliada a mortalidade em 3 anos, e que foi visto que pacientes com viabilidade, eles tiveram uma taxa de mortalidade menor do que aqueles pacientes sem viabilidade, 8% versus 50%. Já os pacientes, no subgrupo de pacientes com a fração de ejeção menor ou igual a 43%, houve também uma menor taxa de viabilidade, uma menor taxa de morte nos pacientes com viabilidade. Apesar disso, a diferença foi ali quase que foi uma tendência de uma menor taxa de mortalidade nesse subgrupo, nos pacientes com viabilidade, mas de uma maneira geral, ter a viabilidade levou a menor mortalidade. E a gente pode também intervir nesses pacientes conforme a anatomia coronariana, nesse mesmo trabalho que eu mostrei para os senhores, avaliado com PET. Então, aqueles pacientes em que não tem viabilidade nenhuma, não foi intervido nesse trabalho. Então, foi 46% dos pacientes nesse trabalho. Foi visto que não havia viabilidade no território afetado, então não houve nenhuma intervenção. Em 31% dos pacientes, eles foram submetidos à intervenção cirúrgica, porque eles tinham viabilidade ainda no território afetado, ou, além disso, eles poderiam ter outros territórios de risco, uma outra artéria coronariana com lesão grave, por exemplo. 23% dos pacientes, eles tinham viabilidade proximal e lesão em outros, e poderiam ter lesão em outros territórios. Então, além de avaliar a viabilidade, eu acho que é muito importante a gente avaliar se essa viabilidade ela é totalmente presente, se ela pega algum segmento apenas proximal, o percentual de viabilidade que a gente tem, como mostrei pela ressonância, de pelo menos um acometimento menor transmural de 50%,
e se existem outros territórios coronarianos sob risco. Então, a nossa tomada de decisão também depende da anatomia coronariana. E com relação à viabilidade miocárdica associada à melhor sobrevida, conforme a quantidade de tecido viável, esse trabalho, publicado em 1997, é bem antigo, ele avaliou através de um índice que ele calculou. Então, aqueles pacientes que tinham um índice maior do que 0,67, eles tinham a maior viabilidade. E nesse trabalho, esse paciente, ele apresentou uma sobrevida maior do que aqueles pacientes com um índice de viabilidade menor. Isso ao longo de 5 anos. Com relação à sobrevida, conforme a função ventricular, observou-se que ao longo de 5 anos não houve uma diferença estatisticamente significativa naqueles com a fração de ejeção maior ou menor do que 28%. E também, avaliando subgrupos de pacientes, observou-se que o subgrupo de pacientes em que tinham a viabilidade miocárdica presente e foram revascularizados, eles também apresentaram uma sobrevida maior do que os demais grupos, como, por exemplo, o grupo que não tinha viabilidade, que foram os que apresentaram menor taxa de sobrevida. A ressonância também pode nos ajudar a avaliar o prognóstico do paciente. Esse é um trabalho publicado em 2012, em pacientes com viabilidade miocárdica, avaliada pelo realce tardio da ressonância em pacientes com fração de ejeção baixa e DAC. E foi visto que os pacientes que foram submetidos a uma revascularização miocárdica em um músculo viável apresentaram também uma sobrevida maior. O grupo que apresentou menor sobrevida cardiovascular e geral foram aqueles pacientes que não tinham viabilidade, né? Que na verdade tinham viabilidade, mas que não foram tratados de uma maneira completa, ou seja, não foram submetidos a uma revascularização completa. Então, aquele paciente que tem viabilidade, se a gente, nesse trabalho mostrou, se a gente não intervir nesse paciente, ele pode ter até um prognóstico pior, né, do que aqueles que não têm viabilidade nenhuma. Então, aqui mostrando que no subgrupo de pacientes com viabilidade, a revascularização foi benéfica, né? Favoreceu a revascularização. Já naqueles sem viabilidade, não houve diferença entre o tratamento medicamentoso e o tratamento de revascularização. Essa aqui é uma meta-análise publicada também em 2002, em que avaliou, através de testes de viabilidade miocárdica, o impacto, né, da revascularização no prognóstico nos pacientes com DAC e disfunção ventricular esquerda. E, com relação ao desfecho de mortalidade anual, observou-se que os pacientes que tinham músculo viável e foram revascularizados tiveram uma mortalidade significativamente menor do que aqueles pacientes que foram submetidos apenas ao tratamento medicamentoso, uma taxa de 3,2% versus 16%. Esse trabalho de 2002. E naqueles pacientes sem viabilidade, não houve diferença entre as duas estratégias. Quando a gente analisa isoladamente a terapia medicamentosa, vejam, senhores, como eu falei no trabalho anterior da ressonância, aqueles pacientes com viabilidade apresentaram uma taxa de mortalidade maior do que aqueles sem viabilidade. Então, paciente com viabilidade, deixar apenas em tratamento medicamentoso, nesse trabalho, né, mostrou uma taxa de mortalidade maior.
Mas eu já adianto aos senhores que esse trabalho é um trabalho de 2002, não foi um N, assim, foi um N moderado, mas a estratégia medicamentosa de 2002 não era tão eficiente quanto as estratégias medicamentosas de hoje em dia. Então, isso poderia, como vou mostrar em trabalhos mais recentes, uma diferença, pode ter repercutido aí nos resultados. Aqui mostrando também que a capacidade de redução de morte conforme presença ou não de viabilidade miocárdica e fração de ejeção. Ou seja, os pacientes nessa linha contínua, independente da fração de ejeção, eles não tiveram nenhuma redução de mortalidade, independente da fração de ejeção, porque eles não tinham viabilidade miocárdica. Já os pacientes com viabilidade miocárdica, eles podem ter uma redução de morte conforme a fração de ejeção. Mas um grande problema nesses estudos é uma heterogeneidade deles. Então, por exemplo, nas principais meta-análises que avaliam viabilidade miocárdica, há uma diferença da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, média, né? Então, temos aqui o Allman, Sinkel, Camisi e o Stitch. Vejo que eles têm uma média de fração de ejeção diferentes. Principalmente o Stitch, a média da fração de ejeção foi de 26,7%, enquanto no Allman, de quase 33%. E vejo também o N. O N também foi diferente entre os estudos. Com relação à mortalidade, na terapia médica otimizada com miocárdio viável, também houve uma diferença. Então, no HOMA, a mortalidade com a terapia médica otimizada foi de 16%. Já no STITCH, que é um grupo de trials mais recente, a mortalidade foi 7,1%. Vejam, o STITCH tinha uma fração de ejeção média menor do que os outros, mas a mortalidade com a terapia médica otimizada foi menor. Isso devido ao fato que eu falei, né, para os senhores, que a terapia medicamentosa hoje em dia é muito mais rica do que no passado. Existem outros questionamentos, outros desafios. Como eu já questionei já fiz essa pergunta, será que a evidência de viabilidade miocárdica leva a uma melhora da contratilidade miocárdica? Muitas vezes, sim. Mas, além disso, existem algumas dificuldades. Por exemplo, eu já falei que os exames, eles dão informações fisiopatológicas diferentes. Os exames têm limitações. E os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, são diferentes entre os exames. Então, não tem nenhum exame que é 100% eficaz. Além disso, os estudos que avaliam a viabilidade utilizaram diversas metodologias, diversos exames, e eles são muito heterogêneos. Então, isso também dificulta na nossa análise. Se a gente pensar que, tudo bem, a viabilidade miocárdica está melhorando a contratilidade, se eu intervir com uma revascularização. Mas será que, se eu melhorar a contratilidade, eu vou conseguir melhorar o prognóstico? E quais são os indicadores, os indícios que eu possa melhorar o prognóstico desse paciente? Esse trabalho, por exemplo, de 1999, analisou preditores de recuperação da fração de ejeção com a cintilografia ou ecocondobuta. Nos pacientes revascularizados, a captação com sextamib maior ou igual a 55% foi um bom preditor de recuperação segmentar funcional. Além disso, a reserva contrátil com dobutamina também foi um bom preditor de recuperação segmentar.
nos pacientes revascularizados. Naqueles pacientes apenas tratados medicamentosamente, tanto a contratilidade, a reserva contrátil com dobuta, quanto a captação com sextamib maior ou igual a 55%, também foram bons preditores na análise multivariada para a recuperação da função segmentada do ventrículo esquerdo. Além disso, o time grau 2 ou 3 também foi um bom preditor de recuperação funcional. Na análise com ressonância e PET, a gente pode observar que o realce cada vez maior pela ressonância ajuda, né, cada vez maior, faz com que a taxa de recuperação segmentar seja menor. Então, o realce menor, por exemplo, um realce acima de 50%, a chance de ter uma melhora segmentar após revascularização é muito pequena. Então, apenas ali um realce abaixo de 50% pode nos dar um benefício maior em termos de melhora de contrátil do paciente. Outra coisa, na análise também do PET, a captação com talho acima de 51% leva a uma taxa de pelo menos 56% de melhora segmentar. Então, é importante analisar esses valores aí. Então, acima de 51%, com talho, a captação pelo PET, pode levar a uma melhor recuperação segmentar do ventrículo esquerdo. Então, se o paciente ele tiver uma captação acima de 80%, a chance de ter uma recuperação segmentar do VE é de 83%. E quando é feita uma redistribuição com estresse, aqueles pacientes que tiveram uma melhora completa contrátil, a chance de recuperação funcional chega a ser de 96%. Se essa reversibilidade é parcial, a chance de reversão de melhora funcional segmentar é de 63%. Aqui é um algoritmo publicado no New England de 2000, que ajuda, através da ressonância, que consegue nos ajudar a avaliar a probabilidade de um miocárdio hibernante de ele ter uma recuperação funcional. Então, realiza-se uma ressonância em repouso, um paciente que tem alteração segmentar e tem DAC, analisa o realce tardio com gadolínio. Se esse paciente não tiver realce tardio, ele pode ser revascularizado. E a chance de recuperação funcional é de 78% nesse grupo. Se houver realce tardio, a gente vai analisar a transmurabilidade, certo? Se o acometimento transmural for acima de 50%, deve-se optar pela terapia medicamentosa. E a chance de recuperação funcional é de 8%. Se o dano transmural for menor do que 50%, aí a gente faz uma outra fase, que é uma fase com estresse, com baixa dose de dobutamina. Se a resposta for negativa, o paciente fica em terapia medicamentosa. Se a resposta for positiva, com a dobutamina, você pode optar pela revascularização e a chance de recuperação funcional é de 53%. E o que nos diz, então, os estudos de longo prazo, em que se há uma pesquisa de viabilidade? Para isso, eu vou mostrar o principal estudo, que é o STITCH. Esse trabalho foi publicado em 2011, em que avaliou a viabilidade miocárdica e sobrevida no paciente isquêmico com disfunção ventricular esquerda.
Foi o primeiro estudo prospectivo, randomizado, que testou a hipótese de que a cirurgia de revascularização miocárdica ela aumenta a sobrevida em pacientes com disfunção ventricular esquerda isquêmica em relação ao resultado com a terapia médica otimizada. Foi uma primeira oportunidade de avaliar a interação entre viabilidade miocárdica e sobrevida em pacientes randomizados. Os outros estudos não foram randomizados de uma maneira prospectiva, que eles eram elegíveis tanto para o tratamento medicamentoso como para a revascularização miocárdica. Nesse estudo, do 1.212 pacientes, 618 tinham testes com viabilidade miocárdica, que mostraram viabilidade, que avaliaram viabilidade miocárdica. Desses 618, foi possível analisar apenas 601 testes, devido à qualidade dos outros. Desses 601, 471 fizeram o SPECT, 280 o eco com dobuta. Dos 601 pacientes, 487 tinham viabilidade e apenas 114 não tinham viabilidade. Com relação às características de base dos pacientes com ou sem viabilidade miocárdica, a gente observa que os pacientes com viabilidade miocárdica, eles tinham um percentual significativamente menor de infartos na população, uma fração de ejeção significativamente maior do que a população com não viabilidade, tinham os índices de volume diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo menores do que a população com miocárdio não viável. Quando avaliou a mortalidade em ambos os grupos, observou-se uma significativa menor mortalidade ao longo de 5, 6 anos nos pacientes com viabilidade miocárdica. E as variáveis que se associaram com a mortalidade não foi apenas a viabilidade miocárdica, foi os scores de risco, foi um paciente dependeu também da fração de ejeção, dependeu também dos volumes do ventrículo esquerdo. No desfecho de mortalidade cardiovascular, também houve uma significativa menor mortalidade no grupo com viabilidade, 29% versus 43%, com P de 0,003. Contudo, na análise multivariada, não houve diferença entre a presença ou ausência de viabilidade com relação à mortalidade cardiovascular. Com relação ao desfecho composto, mortalidade e hospitalização cardiovascular, houve uma menor taxa de desfechos no grupo de viabilidade miocárdica, quando comparado no grupo sem viabilidade. Nessa análise multivariada, aí sim houve uma diferença significativa no grupo com viabilidade. Desses pacientes com viabilidade miocárdica, a metade foi submetida à cirurgia de revascularização e a outra metade ficou apenas com o tratamento medicamentoso. E observou-se que, por exemplo, no grupo sem viabilidade, houve uma taxa de mortalidade de 56% no grupo medicamentoso e 42% no grupo cirúrgico. Já no paciente com viabilidade, a mortalidade foi menor, 35% versus 31%. Mas notem que no grupo com viabilidade não houve uma diferença entre o tratamento medicamentoso e a cirurgia. O que há sim uma diferença, onde há diferença, é que no paciente com viabilidade, ele tem uma menor taxa de mortalidade, tanto se ele for submetido ao tratamento medicamentoso isolado, uma redução de 38%, só pela presença da viabilidade,
E no grupo que foi revascularizado, há também uma menor taxa de morte, né, de 42% para 31%. Então, a diferença aqui não ocorreu por conta da estratégia de tratamento, mas sim pela simples presença ou ausência da viabilidade. E isso aqui dá para ser observado também na análise de interação, em que não houve diferença com relação à melhor estratégia, ou seja, cirurgia ou medicamentosa, não houve diferença tanto no grupo sem viabilidade quanto no grupo com viabilidade. Então, o Stitch, esse publicado em 2011, ele tem algumas limitações, não foram utilizados todos os métodos que avaliam a viabilidade, foi analisado apenas o SPECT e a dobutamina com eco, não foi feito nem o PET nem ressonância. Não foi possível obter todos os dados de viabilidade em todos os pacientes, e também foi uma subpopulação do Stitch, não foi dedicado exclusivamente a essa análise de viabilidade, foi uma subpopulação do Stitch. Então, as hipóteses foram que o que a gente obteve com esse Stitch? Que demonstrou uma associação significativa entre viabilidade e os resultados, mas esta associação ela se torna mais significativa quando submetidos a uma análise multivariada, que inclui outras variáveis de prognóstico. Então, não conseguiu demonstrar uma interação significativa entre a viabilidade miocárdica e o tratamento médico versus cirúrgico, no que diz respeito à mortalidade, seja avaliado de acordo com o tratamento atribuído. Então, o resultado desse Stitch mostrou que o importante não houve uma diferença da presença de ter ou não viabilidade com relação ao tratamento medicamentoso versus a cirurgia. Mas o fato de ter viabilidade miocárdica pode trazer uma reduzida mortalidade para o paciente, independente da estratégia. Já nesse Stitch, publicado em 2019, aí sim um estudo mais recente, em que o segmento foi de 10 anos, mediano de 10,4 anos. Ele avaliou os desfechos dos pacientes com cardiopatia isquêmica e viabilidade. Foram aqueles 601 pacientes, né, com a fração de ejeção que você já mostrei, menor do que 35%, uma média de 26%. Foi avaliada a viabilidade miocárdica com eco e o SPECT, certo? Eles avaliaram ao longo de 10 anos alguns desfechos, como, por exemplo, a mortalidade por qualquer causa, que não mostrou diferença entre a terapia medicamentosa isolada e a cirurgia combinada à terapia medicamentosa, certo? E isso foi mostrando um resultado similar aos outros Stitch. Com relação à mortalidade por qualquer causa, tanto no subgrupo sem viabilidade, quanto no grupo com viabilidade, não houve diferença entre as duas estratégias, mais uma vez, certo? Lembrando que o grupo sem viabilidade foi um grupo de 19% da população e o grupo com viabilidade de 81%. Com relação àqueles pacientes que tiveram uma melhora ou não da fração de ejeção em termos de mortalidade por qualquer causa, também não houve uma diferença entre os grupos que tiveram uma melhoria da fração de ejeção versus aqueles que não tiveram uma melhoria da fração de ejeção. Mas, de uma maneira geral, o paciente que tem uma viabilidade miocárdica, independente da estratégia, apresentou uma maior mudança, uma melhoria da fração de ejeção,
mas essa melhoria da fração de ejeção não repercutiu em termos de desfechos de mortalidade. Concluindo, não há uma evidência estatística de associação entre viabilidade e benefício para a cirurgia, o bypass. Não houve uma relação entre melhora da fração de ejeção e redução da mortalidade a longo prazo. Então, o Stitch deu essas informações para a gente, né, de um trabalho publicado em 2019. Então, essas são as informações em que a gente deve se basear nos dias atuais. Foi um segmento longo de 10 anos, né? E existem alguns questionamentos, né? Que o grupo de pacientes sem viabilidade foi um grupo muito pequeno. A gente não foi utilizado outros métodos para avaliar a viabilidade, como o PET e a ressonância, certo? Então, para concluir, para começar as minhas conclusões, eu quero que vocês entendam que a viabilidade miocárdica é apenas um dos critérios na tomada de decisão, certo? No tratamento de um paciente com insuficiência cardíaca, disfunção ventricular grave, a presença de mais ou menos músculo viável é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração para decidir se esse paciente vai ficar apenas em tratamento medicamentoso ou se ele poderia se beneficiar de uma cirurgia também. E além da viabilidade, a gente tem outros fatores para analisar, como presença de insuficiência renal severa, que aí favorece muito mais a terapia medicamentosa isolada. Já o paciente, por exemplo, com um DAC triarterial grave e uma fração de ejeção reduzida, menor do que 27%, ele pode se beneficiar mais da cirurgia. Então, a viabilidade, a ausência, a presença da viabilidade e a quantidade de músculo viável, ela vai nos ajudar, é um dos fatores que pode nos ajudar, mas não é o único, certo? Então, a gente tem que avaliar não só a presença de viabilidade miocárdica, a gente tem que avaliar outros fatores. Também temos que analisar se essa viabilidade miocárdica poderá ou não trazer benefícios prognósticos. A gente tem que conhecer bem os exames, seus pontos fortes, suas limitações e os preditores de melhor recuperação da força contrátil do ventrículo esquerdo. A análise multimodalidade, com vários exames, pode ser necessário em algumas situações. Lembrar que o tratamento clínico, medicamentoso, reabilitação, mudança do estilo de vida, pode ajudar a melhorar a contratilidade miocárdica, principalmente naqueles com viabilidade. A gente tem que avaliar cautelosamente os pacientes que poderão se beneficiar de algum método de revascularização miocárdica. Então, essas são as minhas conclusões e eu fico aberto aí a comentários ou acréscimos aí da aula. Parabéns, Wesley, sempre a aula bem completa. É um tema bem polêmico, bem árduo, né? Você falou muito bem, acho que os trabalhos com viabilidade, a maioria são trabalhos com um N pequeno, né, retrospectivo, antigos. Você trouxe o trabalho mais recente, que trouxe, né, que também foi um subestudo, foi 1.200 pacientes, desses 1.200, 600 foi estudado viabilidade, que foi o STIT, mostrando que a viabilidade, ter ou não, parece talvez não ajudar tanto. E a sua conclusão foi perfeita, como um parâmetro a mais na tomada de decisão do que uma tomada de decisão dicotômica. Não tem viabilidade, eu não revascularizo. Tem viabilidade, eu revascularizo. Então, na verdade, a gente deve tomar vários parâmetros para essa tomada de decisão. E algumas vezes a gente vê na prática, né, a gente diz, não tem viabilidade, esse paciente não tem benefício de revascularizar. Isso é bem preocupante, porque as evidências ainda não conseguiram mostrar isso, e sua conclusão foi perfeita em dizer que é um parâmetro a mais. Eu queria escutar, né, Luiz Flávio, acho que está aí, e Dr. Roberto Cardoso, né, que lidam muito com pacientes com disfunção, revascularização.
como é que eles têm na prática feito aí a utilização desses métodos aí de avaliação de viabilidade como tomada de decisão e auxílio aí na tomada de decisão. Luiz ou Roberto? Boa noite a todos. Parabenizar o Wesley, realmente é um prazer, né, sempre ouvir as aulas dele, muito completas, muito didáticas. E esse, como você já disse mesmo, é um tema relativamente polêmico, porque, veja, para começar, o tratamento clínico ele é imperioso em qualquer das duas coisas, né? Então, se o indivíduo vai fazer tratamento clínico e ele vai para a revascularização, ele não vai para a revascularização sem depois ficar com o tratamento clínico. Então, já ele tem que estar, o tratamento clínico ele tem que estar nos dois. A outra coisa é que, em relação à viabilidade, tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, se um indivíduo ele tem uma fração de ejeção baixa, mas ele tem doença coronariana em outros vasos, né? Então, se ele só tem a doença coronariana num único vaso que levou à disfunção ventricular, se essa área ainda tem alguma viabilidade, esse talvez seja a grande interrogação. Vale a pena ainda revascularizar ou não? Mas naquele indivíduo que tem lesões em outros vasos e aquela área que, teoricamente, né, foi prejudicada com um infarto, ter ou não tem viabilidade, mas as outras áreas têm isquemia, então, assim, a revascularização vai ter que ser completa. Eu não tenho dúvida disso. E, embora tenha dúvidas pelos números, pelo N dos trabalhos, eu ainda acredito que o doente não tenha dúvida que vai se beneficiar. A grande dúvida que a gente tem é quando o doente tem insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca é mais difícil de tratar, e você tem aquele aneurisma lá sem viabilidade. Então, assim, o tratamento é o que eu discuto e digo para alguns colegas, em que a revascularização, a gente tem que tentar direcionar ela para o problema do paciente. Se é isquemia, a gente tem que não só tentar revascularizar o máximo e beneficiar as áreas que têm viabilidade, talvez esse seja o grande benefício, mas se o indivíduo tem um equivalente isquêmico com insuficiência cardíaca, ver exatamente aquilo que a gente vai fazer, principalmente associar ao tratamento da revascularização o tratamento da área que perdeu a viabilidade, para que a gente possa melhorar a parte que é disfuncional do coração e trazer um benefício. Para os pacientes, né, da saúde suplementar, a gente tem uma facilidade melhor de estudar, de discutir com os colegas e tentar ter um discernimento melhor em conjunto do que vai fazer. A grande preocupação minha que eu ainda tenho é com os pacientes do SUS, que a gente não tem como fazer uma investigação mais primorosa e, atualmente, a gente tem feito muita revascularização naquela base do achismo, né? Então, a gente tem o eco, que tem dado uma ajuda extremamente grande, mas a gente não consegue ter vamos dizer assim, um estudo ou um resultado tão aprimorado do paciente para que a gente possa fazer. E a gente acaba, eu acredito que muitas vezes, revascularizando um doente que poderia estar com tratamento clínico e a gente põe ele num risco de uma extracorpórea, de uma coisa, e acaba a longo prazo ele não tendo o benefício, como já foi mostrado aí, tão grande quanto a gente esperava, e aquele doente que acaba se beneficiando. Qual é a taxa de percentual disso no SUS que está tendo benefício ou que não está tendo? A gente não consegue ter, hoje, um acompanhamento fidedigno que eu possa dizer o seguinte: a gente está beneficiando ou não essa classe de pacientes. Mas, mais uma vez, parabéns aí, e esses eram os meus comentários. Obrigado, Roberto. Érica, quem tiver aí da ressonância. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem. Ô, Érica, você utiliza algum parâmetro a mais na avaliação da ressonância para indicativo de viabilidade ou apenas o real? Se a espessura da parede, algum parâmetro a mais te auxilia? Como é que você tem feito? Na verdade, Fabrício, quando a gente está falando de ressonância, a gente que faz ressonância gosta muito do realce tardio. Tá? Óbvio que se eu vou avaliar um paciente que tem uma cardiopatia isquêmica, quando a gente está avaliando, faz a avaliação morfológica, ou eu olho a espessura da parede, eu avalio tudo isso. Só que isso tem uma sensibilidade e especificidade muito baixa para a viabilidade.
né? E o que a gente valoriza mesmo é o realce tardio na ressonância, tá? Eu só queria fazer alguns pontos. A apresentação de Wesley foi brilhante. Parabéns, Wesley, viu? Bem completa. Obrigado. É sempre bom ver o pessoal do encanamento, como diz Luiz Flávio, falando um pouco de viabilidade, né? Eu vou falar agora um pouco com menos critério, porque eu tenho conflitos de interesse, já que eu sou apaixonada pela ressonância. O STIT é o que a gente tem para usar para validar ou não o uso da viabilidade, mas o STIT foi um balaio de gato, né? Ele colocou diferentes métodos para avaliar viabilidade miocárdica, e hoje a gente sabe que é complicado, né? Os métodos não têm a mesma sensibilidade, como o Wesley mostrou, não tem a mesma especificidade, e tem métodos que são muito examinadores dependentes, né? Então, por exemplo, o eco com dobuta é muito examinador dependente, né? Então, isso eu acho que complica um pouco a interpretação dos dados, né? A gente tem essa vacância de um estudo que seja bem formulado para avaliação de viabilidade. Então, a gente tem que usar o STIT e os que o Wesley apresentou, né? O Wesley mostrou também um documento do New England que ele associa a dobutamina à ressonância. Então, o que ele faz, né? O que o New England propõe? Ele propõe que a gente faça uma ressonância com estresse usando a dobutamina, tá? Então, a gente faz a parte de viabilidade junto com o estresse com dobuta. Então, unir os dois mundos, né? Eu pego o do ecocardiograma, que vê a viabilidade com a dobutamina, e associo com o realce tardio. O problema disso é puramente técnico e de dinheiro, né? Para a gente fazer estresse com dobutamina na ressonância, eu preciso de todo um equipamento compatível com o campo magnético da ressonância, que não é um medicamento caro, né? E eu vou estressar com a dobutamina em infusão, né? Com todo o mal-estar que a dobutamina provoca no paciente dentro da máquina, né? Dentro de um ambiente fechado. Então, isso complica um pouco o estudo, a gente não faz de rotina. Mais por questão financeira do que propriamente pelo mal-estar do paciente, né? Então, o que nos resta é o realce tardio. Como a Wesley falou, a gente usa essa dicotomização, né? Menor do que 50, maior do que 50. E vamos esperar por mais estudos que fortaleçam a nossa crença de que ele realmente funciona e que ele é bom para predizer recuperação contrátil nos pacientes. Eu confio bastante. Ótimo, Érica. Alguém do eco aí para defender o eco? Não tem ninguém? Posso falar mal do eco, então? Carol, eu posso Robson. pedir só uma coisa, Fabrício? Claro. Primeiro, Daniel. parabéns. O Pio aí tá aí. É o Daniel. Muito boa mesmo. Eu só queria complementar, indo no caminho de Érica, assim, que essa questão da ressonância, ela mostra que um maior ou um menor potencial de recuperação. A gente costuma usar a palavra não viável, mas na verdade é baixo potencial de viabilidade. Se você olhar bem aquele gráfico que o Wesley mostrou, existem alguns pacientes que acabam se recuperando. E eu acho que isso acaba fortalecendo muito essa conclusão final de Wesley, que não dá para usar essa ideia de só a viabilidade como um fator único para decidir se o paciente merece ou não ir para a cirurgia ou para algum outro método de revascularização. O que importa nessa ideia de levar essa viabilidade é porque nós sabemos que o tempo cirúrgico ou ficar intervindo em artérias acaba levando riscos ou problemas para o paciente. Então, na verdade, assim, a ideia é que ver quais são os segmentos potencialmente viáveis, quais não são os segmentos potencialmente viáveis, e a ressonância mostra bem isso nesse sentido do realce tardio. Mas isso não quer dizer que o fato de um segmento ser de baixo potencial de viabilidade não quer dizer que ele não possa vir a ser considerado na hora da cirurgia, entendeu? Porque o fato de ele ser de baixo potencial não quer dizer que ele não seja viável de jeito nenhum. Agora, isso vem como um método a mais para ajudar nessa decisão de tempo cirúrgico, de pontes, e
e tudo mais. Queria só fazer essa complementação. As explicações de ética foram muito boas. Colocar uma ponte, talvez, para um paciente com uma parede toda fibrosada, talvez aumente o tempo cirúrgico desnecessário. Eu só queria, eu vou só atrapalhar um pouco mais para complementar duas coisas que Daniel me lembrou. Uma é que, assim, que quando eu estava na cirurgia, assim que eu voltei de São Paulo, eu lembro que o Luiz Flávio sofria muito no cirurgia com pacientes infartados, né? Porque ele pegava o eco, tinha a parede anterior parada e ele tinha que decidir se abrir aquela artéria ou não no infarto tardio, né? Não sei se o pessoal continua sofrendo com isso lá na cirurgia. Lembrar que a alteração de parede não necessariamente quer dizer perda de viabilidade, né? A gente, às vezes, tem paredes acinéticas que não têm realce tardio, elas estão paradas ali porque elas estão embernadas, né? E, às vezes, a gente tem uma parede que tem um realce transmural e você olha no movimento, ela é hipocinética, porque o músculo ao redor, ele acaba levando a parede e simula movimento, né? Então, alteração segmentar, como a cinesia, não significa viabilidade. E eu queria lembrar também que, às vezes, que a gente tem que o que o Wesley falou várias vezes na aula é verdade. A gente tem que conhecer o que a gente pede. Às vezes eu vejo que alguns colegas têm alguma dificuldade de diferenciar viabilidade e isquemia. São coisas diferentes, né? São pesquisas diferentes. Elas podem até se complementar quando a gente tem um paciente que é multiarterial, mas elas são coisas diferentes. Eu posso fazer um estudo de viabilidade na ressonância sem usar nada para estresse, só injetando gadolínio, né? Então, um paciente chegou no infarto, sei lá, com mais de 12 horas, fez o eco, a parede anterior está parada, fez um CAT, a artéria está ocluída, você quer ver se vale a pena fazer alguma coisa ou não, faz a ressonância. Eu não preciso estressar esse paciente, né? Eu fiz um caso esdrúxulo só para exemplificar. Eu acho que a gente tem que conhecer bem os métodos e saber pedir bem, né? E a Cintilo, o Wesley falou muito em Cintilo, em PET scan e tal. Eu queria lembrar que o PET, eu não gosto muito de Cintilo, nosso principal concorrente, né? Então vou falar um pouco mal dele, se vocês me permitirem. Né? O talho, ele tem uma sensibilidade até boa, mas é inferior à da ressonância, né? Igual a sensibilidade da ressonância, a gente só tem o PET com o FDG, que tem sensibilidades parecidas, mas tanto o talho quanto o PET, eles fazem radiação e a ressonância não tem radiação, né? Se o campo magnético vai fazer mal no futuro ou não, a gente não sabe, mas atualmente ele não provoca mal nenhum no paciente, diferente da radiação. E a cintila, ela tem perdido espaço por uma questão estrutural também. O talho, por exemplo, na época de residência, a gente tinha que ficar esperando juntar os pacientes que precisavam de viabilidade, e quando abrir o talho, ia ter que fazer todo mundo de vez, né? Que é caro e difícil de conseguir, por ser material nuclear. Então, a cintila acaba perdendo espaço por esses poucos detalhes. Eu gostaria só de acrescentar, tanto para Daniel Pio, que isso é uma grande verdade, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes você revascularizar, fazer uma revascularização completa numa área duvidosa, talvez o benefício não seja tão grande pela questão do tempo, pela cirurgia, vamos dizer assim, pela manipulação desnecessária. Então, essa é a dúvida que a gente ainda tem, que a gente tenta discutir muito. E para a Érica, em relação ao sofrimento que ela teve quando chegou, e perguntando se Luiz Flávio ainda se depara com alguns casos desses, sim, a gente ainda se depara, mas acredito que a partir de 2021 a gente vai ter uma grande melhora em relação a isso, porque acabou de ser instalada a ressonância lá do cirurgia, e acredito que a gente vai ter um benefício, né? Quer dizer, pelo menos para o paciente do SUS, a gente vai conseguir discutir um pouco mais, tirar dúvidas e discutir com os colegas ao ponto da que a gente possa fazer aquilo que a gente hoje tem feito meio que na dúvida. Excelente. Algum comentário a mais? Alguém quer se posicionar? Acho que está excelente, né? Excelente discussão. Acho que a gente fechou chave de ouro aí o ano com o Dr. Wesley, sempre nosso professor aí completo, de aulas completas. Agradecer aí o sacrifício, Wesley, o empenho aí na realização da aula hoje, está com os filhos doentes, com febre, né? Gratidão aí pelo esforço. A gente agradece aí
o seu tempo disponibilizado para a gente, o esforço, essa passagem de conhecimento que o grupo só cresce, né, com essas reuniões, com essas, né, aulas, e a gente espera aí que 2021 cada vez mais nossas reuniões se fortaleçam e cresçam cada vez mais com a participação de todos, tá? Conto com vocês, obrigado a todos pela presença, tá? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e 2021 um ano melhor, tá bom? Um abraço. Pode se Um abraço, obrigado. Pessoal. Boas festas aí para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Festa. Até mais. Natal, pessoal. Boas festas.